Como que é um dia de domingo meu? Eu já mostrei aqui no canal Vini Weiner Bastidor como que são os meus dias de semana, onde eu produzo bastante, fico praticamente o dia inteiro aqui gravando, mas como que é um dia de domingo? E mais, como que é um dia de domingo cobrindo um jogo do Campeonato Paulista? É isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Eu fiz um conteúdo curto sobre esse tema para postar no TikTok, para postar no Instagram, postar aqui no YouTube Shorts também. E eu quero reagir a esse conteúdo com vocês aqui. E depois que o vídeo acabar, vou fazer algumas considerações a respeito de como é a minha rotina aos finais de semana, que eu sei que muitos de vocês têm essa curiosidade. Até quando eu estava respondendo alguns comentários do outro vídeo, onde era um vídeo em que eu sempre fico aqui dentro, gravando durante a semana, eu vi até alguns comentários de vocês dizendo: "Poxa, Vini, mas cadê o lazer? Você só fica o dia inteiro gravando mesmo?" Aos finais de semana, é claro que eu faço outras coisas. E até por isso, temos menos vídeos aos finais de semana. Todo dia são 5 vídeos e de sábado e domingo são apenas 2, para que eu possa também viver uma vida fora do estúdio. Então, vamos lá? Vamos reagir a esse vídeo de hoje? Lembrando, se você é novo aqui, ainda não me conhece, não conhece o canal Vini Weiner Bastidor, eu te convido a conhecer o canal, se inscreva aí. Aqui semanalmente eu trago dicas, experiências, histórias que eu tenho de 10 anos criando conteúdo para a internet, para ajudar você também a criar seus conteúdos, enfim, conseguir engrenar. Então se inscreva no canal, deixe seu like, lembrando que eu tenho um outro canal onde diariamente eu faço postagens, que é o Vini Weiner, que é um canal sobre futebol. Então, agora que eu já fiz os merchans desse canal aqui, vamos lá? Vamos reagir juntos? Os fones de ouvido aqui estão aqui do lado já separados. Vamos lá. Vem acompanhar como foi um domingo meu, cobrindo um jogo como imprensa no Campeonato Paulista. Esse jogo era no domingo, então como eu já tinha gravado e programado os vídeos que iam para o canal nesse dia, acordei umas 7 horas, um pouco mais tarde do que de semana. Não estava com muita fome nesse dia, então tomei um café e comi uma banana. Tomei minha suplementação e rapidinho já saí de casa para jogar o tradicional rachão com meus amigos. Nesse dia, estava uma lua danada. Voltei do racha, tomei um banho e fui pro estúdio 11h30. Esse domingo era um dia 15, que é a data em que eu recebo do TikTok. Então aproveitei para fazer alguns pagamentos. Respondi alguns comentários do vídeo anterior do bastidor e estudei um pouco para o jogo que eu ia cobrir de noite. Saí para almoçar com a minha família e quando eu voltei 2h30, assisti um pouco para descansar. Até da hora de eu sair de casa. 5h12, eu estava separando o que eu iria levar para o jogo comigo, como microfone, suporte para o celular e carregador. Nesse dia, eu estava com bastante sono. Estava tomando um energético no caminho e ouvindo um podcast para o tempo ir passando. Cheguei no estádio 1º de maio, em São Bernardo, às 6h13. Ainda estava claro, e os primeiros torcedores já estavam pela região. 6h31, eu já havia pegado minha credencial para entrar no campo e fui me posicionar atrás de um dos gols. Esse jogo era entre São Bernardo e Corinthians, e eu estava lá para fazer uns conteúdos para as redes sociais da TNT, mas aproveitei para gravar para o meu canal também. Podem perceber que eu estava bem perto do campo, e conforme os lances interessantes iam saindo, eu já repassava para a equipe da TNT. O Corinthians ganhou esse jogo de 1-0. Às 10h42 eu estava de saída do estádio para poder voltar para casa, e estava cheio de fome. No caminho, voltei ouvindo os pós-jogos das outras partidas da rodada, e aproveitei para pegar um lanche no caminho para comer quando eu chegasse em casa. Cheguei 00h20. Cansado, só com energia para comer. Depois, quando eu fui deitar, 00h45, assisti os melhores momentos dos outros jogos, já pensando nos conteúdos que eu teria que fazer no dia seguinte. Foi bem assistindo esse melhores momentos do Santos que tive a ideia de fazer um vídeo sobre o Neymar, que eu postei na manhã seguinte, e que pegou mais de 3 milhões de visualizações. Depois disso, hora de recarregar as baterias que a máquina não pode parar. Se você quiser mais vídeos compartilhando outros dias da minha rotina, deixe seu like e siga @Vini Weiner Bastidor. Pessoal, é a segunda vez só que eu faço um vídeo desse, né? Compartilhando minha rotina, mais dos bastidores. E esse eu curti muito fazer, porque era uma coisa diferente, era eu saindo um pouco mais do estúdio. Então eu achei que ficou bem legal. Vocês curtiram? É importante vocês deixarem os seus feedbacks nesses vídeos, porque se vocês gostarem e acharem que está sendo algo produtivo, que está acrescentando, eu vou fazendo cada vez mais. Não fico só trazendo as dicas e as histórias aqui de dentro do estúdio. E como vocês puderam ver, esse era um domingo. Geralmente sábado, domingo, eu tiro para dar uma descansada. A minha semana em si, em termos de produção de conteúdo, ela é bem exaustiva.
E eu não tô querendo dizer aqui que o meu trabalho é mais difícil do que de outras pessoas. Só que no nível em que eu me dedico, eu tenho um desgaste mental grande. Querendo ou não, eu fico muito tempo aqui na frente do computador, que é algo que acaba, às vezes, dando dor de cabeça, dando dor nas vistas. Então, sábado e domingo eu dou uma tranquilizada. Fico deitado, gosto de assistir uma série, fico de boa com a minha namorada, ou então saio pra almoçar com a minha família. Aproveito o domingo de manhã, geralmente, para jogar um futebol com os amigos, porque de semana eu tenho dificuldade pela questão do horário de conseguir jogar. É bem uma vez ou outra que eu consigo. Então, em geral, sábado e domingo é uma oportunidade que eu me dou para poder dar uma descansada, dar uma relaxada e até fazer outras coisas. Sabe? Fazer um passeio e realmente dar uma desconectada do trabalho. Tanto que de final de semana eu nem gosto de ficar tanto mexendo no celular, porque eu já passo a semana inteira conectado ou no computador, ou no celular, ou na câmera, ou então vendo o jogo na televisão. Então essa é uma oportunidade que eu tenho de dar uma relaxada. E queria agora me referir bastante a esse conteúdo que eu fui fazer como imprensa lá no jogo. Só para deixar claro, essa é apenas a segunda vez em que eu cubro um jogo como imprensa. A outra vez que isso tinha acontecido foi um jogo entre Palmeiras e Botafogo no Brasileirão de 2024, que foi bem aquele jogo que o Botafogo ganhou de 3-1 e encaminhou o título daquele ano. Eu curti muito a experiência, foi muito bom mesmo. O jogo em si, São Bernardo e Corinthians, não foi tão agitado, mas o fato de estar ali na beira do gramado, vendo outros veículos de imprensa, podendo acompanhar os jogadores de pertinho, é algo que eu sempre curti. E não é porque eu não torço pro São Bernardo ou pro Corinthians que eu desvalorizo essas oportunidades, muito pelo contrário. Eu sou um cara que eu gosto de futebol. E pra ser bem sincero, quando eu tô vendo os jogos, eu não sou um cara tanto de torcer não. Eu sou um cara que fica muito mais quieto e analisa, assiste, acompanha. Então foi muito legal, pude acompanhar todo o aquecimento, todos os jogadores entrando, depois a saída deles, o intervalo, a atmosfera do estádio. Foi uma experiência muito legal que foi proporcionada pela galera da TNT. Está acontecendo essa aproximação entre o meu canal, o pessoal da TNT, o pessoal do TikTok, e aí por conta dessa ponte, eles acabaram me convidando para poder acompanhar o jogo e ao mesmo tempo produzir conteúdo para as redes sociais deles. Então como funcionava? Eu ficava ali atrás do gol e saía algum lance, alguma curiosidade, alguma jogada de perigo, eu pegava, gravava e já mandava para eles. Então eu pude acompanhar de pertinho os jogadores aquecendo, como eu mostrei aí. O Yuri Alberto estava lá, o Carrilho estava lá, Pedro Raul. Os jogadores aquecendo mesmo, muito legal. O Garro, o Hugo Souza, o Vitinho. Então foi uma oportunidade muito bacana. E como vocês podem ver, como eu costumo brincar, a máquina não pode parar. Então eu cheguei em casa, cheguei tarde e mesmo assim fui fazer a minha lição de casa para o dia seguinte. Porque como esse dia era um domingo, na manhã seguinte, na segunda-feira, eu já teria que voltar aqui para o estúdio muito cedo. Como eu mostrei até em um outro vídeo, 6 horas da manhã eu já chego aqui no estúdio para poder começar os roteiros e já começar as gravações para poder entregar tudo no horário certo. Então, 00:45 eu estava ali assistindo os melhores momentos dos outros jogos daquele dia. Assisti melhores momentos do Santos, melhores momentos do Palmeiras, do Flamengo. E isso já vai me ajudando a ter mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer no dia seguinte. E eu já vou anotando as ideias. Assim, quando eu chego no estúdio, é muito mais fácil, muito mais prático de eu já jogar tudo no computador e já começar a destrinchar o que eu vou fazer. Tanto de conteúdo longo, quanto de conteúdo curto. E aí foi bem vendo esses melhores momentos do Santos que eu tinha tido a ideia de fazer um vídeo especial sobre a volta do Neymar, que acabou estourando, pegando 3 milhões de visualizações só no TikTok. Então eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho de como que é o meu final de semana. Um domingo cobrindo um jogo de imprensa, que foi uma experiência fera. Espero que eu tenha mais oportunidades assim e só consiga essas oportunidades também por conta do rendimento do meu canal. Então vocês têm grande influência nisso. Eu sou muito grato pelas oportunidades. E é o seguinte, quando tiver alguma próxima experiência, algo de diferente, eu trago para vocês, porque vídeos de rotina do que eu faço de segunda a sexta é mais ou menos a mesma coisa. Eu sou um cara que eu sou bem apegado à minha rotina. Acordo no mesmo horário, sempre acordo cedo, como as mesmas coisas, vou aos mesmos lugares, treino todo dia certinho. Tem que acontecer alguma coisa muito fora da caixa para minha rotina ser quebrada, porque em geral eu sou um cara bem consistente, porque eu sou apegado à minha rotina. E podem ver que até de final de semana, como eu mostrei, 7 horas da manhã eu já estava de pé, porque eu sempre tive esse hábito de acordar cedo. E eu acho que é uma coisa que até me ajuda na produção de conteúdo. Então, eu queria agora saber de vocês, curtiram esse tipo de vídeo? Curtiram ver como que é um domingo meu? Imaginavam que era assim? Que eu saía para jogar bola? Que eu acordava cedo aos finais de semana também?
Comentem aí, eu gosto muito de ter essa interação com vocês. E lembrando, aqui no Vini Viner Bastidor eu respondo praticamente todos os comentários. Então se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode comentar que eu tô sempre de olho no que vocês estão falando. Beleza? Espero que tenham curtido o conteúdo desse final de semana. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana. Lembre-se que a máquina não pode parar. E na semana que vem nós estamos de volta para mais um vídeo aqui. Combinado? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!